le verbe mettre en français. Coucou, bonjour, salut à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Aujourd'hui il fait froid ici, hein? Il est très froid, d'accord? Moi je vais bien, c'est moi Christophe Zacaria, ou simplesmente Cristóvão Zacarias. Estou mais uma vez convosco para aprendermos la langue française sem sair de casa, d'accord? Aujourd'hui, on va conjuguer le verbe mettre. Vamos conjugar o verbo mettre en français. E vamos ver as várias definições. Há 5 formas de definir o verbo mettre, d'accord? Antes de mais nada, clique em gosto, subscreve o canal, eu sei que você vai gostar do vídeo, d'accord? E ative o sininho de notificações para sempre que eu colocar um novo vídeo aqui, você poder ser notificado, d'accord? Então vamos primeiro definir o que é o verbo mettre. Verbo mettre, en français, hein? Basicamente podemos definir de 5 maneiras. A primeira é a principal, mettre, c'est placer quelqu'un ou quelque chose dans un endroit donné. Placer quelqu'un ou quelque chose dans un endroit donné. Então, isso significa colocar qualquer coisa ou alguém num determinado lugar. Então, o verbo mettre, basicamente, significa colocar. Colocar. Esse é o básico do verbo mettre, d'accord? Placer quelqu'un ou quelque chose dans un endroit donné. Né? Uma segunda definição do verbo mettre, c'est revêtir. 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 Mettre un vêtement, par exemple. Colocar uma vestimenta, né? Aí eu tenho este aqui, então depois vou colocar a minha vestimenta, d'accord? Tiro a minha vestimenta e depois mettre un vêtement, é uma vestimenta, voilà. Então, é o significado do verbo mettre, também colocar, né? Colocar algo, né? Alguma coisa, alguém no determinado local, ou colocar uma vestimenta, mettre un vêtement, d'accord? Depois também podemos prendre du temps, né? Exatamente. Então, tempo, né? Tomar tempo, prendre du temps, il s'y mit du temps. Então, também pode ser usado nesse aspecto, né? Um quarto aspecto, uma quarta definição, se mettre, s'y mettre, commencer une action, s'y mettre debout, d'accord? Né? Colocar-se em pé, s'y mettre. Então, o verbo mettre também pode implicar começar uma ação, se mettre debout, né? Levantar-se, colocar-se de pé, ou se mit a rir, né? Também começar a rir. Então, uma ação, né? Se mettre também pode significar s'occuper a quelque chose. Il mit au travail, né? D'accord? Então, basicamente, é assim que nós usamos o verbo mettre. Mas talvez vous demandez qual é a definição das 5 mais importantes. Bom, todas são importantes, mas eu tenho visto que é mais comum usar o verbo mettre quando se trata de placer quelqu'un ou quelque chose dans un endroit donné. Então, colocar alguém ou qualquer coisa num determinado lugar. Então, talvez vocês podem pegar esta parte do verbo mettre, né? Placer quelqu'un ou quelque chose dans un endroit donné, d'accord? E eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, ou vou deixar logo no final, um vídeo que nós já fizemos sobre les adjetifs démonstratifs, onde tem alguns exercícios com o verbo mettre, d'accord? Então, talvez isso vai vos ajudar a conhecer mais e a como usar o verbo mettre en français, d'accord? E uma dica bônus, né? No passé composé, né? Nós usamos o verbo mettre com auxiliar avoir, avoir. E seu participo passado é mi, mi. M-I-S. M-I-S, d'accord? Então, se você quer saber mais sobre o passé composé, eu vou deixar na descrição também uma playlist que fala sobre o passé composé en français, d'accord? Je pense que vous avez compris. Est-ce que vous avez une doute? Si vous avez une doute, une question à poser, s'il te plaît,
vocês podem colocar, né? Deixa nos comentários, d'accord? Voilà, agora vamos conjugar, eu já ia me esquecido, ó. Vamos conjugar no presente o verbo mettre en français. 1, 2, 3. Você vai conjugar comigo, é só imitar. 1, 2, 3, lá vamos. Je mets, tu mets, il ou elle met, nous mettons, vous mettez, il ou elle mettent. On va répéter, je mets, tu mets, il ou elle met. Podemos dizer também on met, nous mettons, vous mettez, il ou elle mettent. D'accord? Voilà, 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 voilà. Então, o verbo mettre praticamente é colocar algo num determinado local. D'accord? Voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est ensemble. Atenção, uma dica antes, né? Tu podes entrar no nosso grupo Amigos do Francês, né? Tem lá pessoas que estão falando francês sempre durante o dia, então estão praticando juntas la langue française, d'accord? Podes também baixar o e-book Aprender Francês desde Zero, que contém 14 lições. Eu vou deixar o link na descrição, que vão lhe ajudar a parler la langue française fluentement, d'accord? Voilà, merci beaucoup. On est ensemble à la prochaine fois.